Ela vai se apresentar. E antes da apresentação dela, eu só quero mesmo agradecer a presença de vocês. Dizer que, se vocês tiverem interesse em vir nos outros dias, ainda dá tempo de se inscrever para todos os temas, dias e horários. A gente tinha feito uma proposta de fazer lá na biblioteca. Tinha poucas vagas, a gente teve tantas inscrições, tantos interessados, que a gente se mudou aqui para o Elefante. Só que a gente se mudou para cá e os interessados não estão muito comparecendo aqui na palestra. Então, se vocês quiserem compartilhar, divulgar, convidar, a Ana veio lá de São Paulo para trazer essas palestras para a gente. Quem trabalha com pesquisa ou em biblioteca, enfim, sabe, da parte da metodologia, entende tanto que é importante isso para a gente, às vezes, né? Às vezes, encontrar, assim, acessível. E aí eu já vou também passar a palavra para a Ana, porque, enfim. E aí, Ana, você se apresenta e muito obrigada mais uma vez. Olá a todos, boa tarde. Vou começar pedindo desculpa pelo atraso, eu peguei um Uber bem no tempo dele, legal. Bom, queria agradecer à biblioteca, né, a Luísa, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Ana Carolina Nicari, eu sou enfermeira, sou mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, e eu sou gerente de treinamentos da Walters Kluwer, que é essa empresa desse nome um pouquinho diferente que está aí embaixo. A Walters é uma empresa de publicação científica, e ela trabalha com bases de dados, ferramentas de síntese de evidências, né? Então, bases de dados de busca avançada. Eu estou aqui hoje porque nós temos bases que estão disponíveis no portal de periódicos da CAPES. Então, vocês conseguem fazer busca avançada de literatura na Orbit, que é a nossa plataforma disponível no portal de periódicos. Então, vocês tanto conseguem acessar a Medline em Orbit, como também buscar nas revistas dentro da Orbit. E aí, outros treinamentos, quando vocês quiserem fazer, vão ficar com o meu contato também, para que vocês aprendam como utilizar da melhor forma possível essa plataforma que está disponível. O nosso objetivo agora é falar de como aprimorar a pesquisa científica com a pergunta PI. Né? Então, a gente vai falar especificamente de um método de organização de perguntas de pesquisa, mas aí a gente também traz conceitos que podem ser utilizados aí para outras metodologias ou outras formas de formular uma pergunta de pesquisa. Esse aqui ficou da apresentação anterior. Tem uma lista de presença, então seria legal se vocês pudessem preencher. Todas as apresentações e também os webinars online, eles são certificados, tanto com a Walters como em parceria com o portal de periódicos da CAPES. Então, vocês vão, daqui a uma semana mais ou menos, receber no e-mail de vocês o certificado de todas as apresentações que vocês participaram. Eu também compartilho os slides, e no caso, como a gente está gravando no Teams, a gravação também. Quem não tiver, enfim, não quiser acessar essa gravação, tem outras gravações também de webinars, para vocês acessarem o nosso portal. A gente tem um portal com todas as informações sobre a Orbit, incluindo nossos webinars e também os treinamentos. Eu vou dar uns minutinhos para vocês preencherem. Vou continuar então, gente. Bom, essa é a Orbit, só para quem não conhece, já é uma plataforma de busca, né, como a gente está acostumado a utilizar, mas ela tem esse diferencial de ser uma plataforma de busca avançada. Então, ela vai sempre conseguir uma pesquisa mais efetiva, mais assertiva na literatura científica. E aí, para quem quiser conhecer, pode fazer lá os treinamentos da Orbit. A principal referência que eu vou utilizar hoje é o handbook da Cochrane. Então, eu utilizei esse handbook, que é Systematic Reviews of Interventions, para poder trazer as informações relacionadas à pergunta PI. As demais referências estão no final da apresentação também. No final da apresentação, como vocês vão receber os slides ao final, vocês vão ver também alguns links para ferramentas automáticas de organização da pergunta PI, que ajudam. A própria Orbit tem também uma ferramenta, né, uma plataforma, que você pode organizar automaticamente e já mudar aquela pesquisa, aquela estratégia de busca a partir da sua organização. Então, vamos começar aí com o que é essa pergunta PI. Né? Então, nós temos que qualquer primeiro estágio de um processo de pesquisa científica ou de revisão de literatura é exatamente a formulação da pergunta. Eu falei na apresentação da manhã sobre
essa necessidade de que a nossa pergunta seja uma pergunta que possa ser respondida e que seja uma pergunta específica. Eu vou focar bastante nessa questão da especificidade da pergunta de pesquisa. Fazer uma pergunta que possa ser respondida está relacionada à viabilidade dessa pergunta, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que ou não tem informação na literatura científica, ou ela já está respondida, né? Ou então eu tenho tanta informação que não é viável analisar as publicações que estão relacionadas a essa pergunta. Então, fazer uma pergunta bem estruturada permite que ela seja respondida, né? Que todos os elementos que a gente inclui na pergunta sejam respondidos. E ela vai ajudar aí que a gente preencha lacunas importantes no conhecimento. Então, a minha sugestão sempre, a gente estava falando de manhã sobre revisões de literatura e tipos de revisão de literatura, é que a gente identifique, antes de formular uma pergunta de pesquisa, se essa pergunta já não foi respondida anteriormente. Talvez esses artigos, essas publicações que vocês encontram que já responderam essas perguntas, vocês podem encontrar até outras lacunas de conhecimento, para que aí sim vocês trabalhem em estudos primários ou então em revisões de literatura. Nossa, tem vários artigos relacionados a essa pergunta aqui, respondendo essa pergunta. Talvez esse seja o caso de escolher um método de revisão de literatura para trabalhar essa pergunta específica. Olha, não tem nada aqui nesse tema, é preciso um estudo primário para poder trabalhar sobre isso, né? Então, identificar essas lacunas de conhecimento. O método PICO é uma forma, né? Tem PICO com S no final, que inclui tipo de estudo, tem Spider, que é um outro método também. Ele é o mais utilizado, e ele é utilizado em especial para revisões sistemáticas e outros tipos de revisões que têm uma metodologia rigorosa. Então, se vocês forem ver na própria Cochrane, como eu estou usando o Handbook, eles indicam a utilização do método PICO para formulação da pergunta de pesquisa. Então, é uma ferramenta que ajuda aí a formular essa questão clínica de forma assertiva. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma boa estruturação da pergunta para que a gente encontre as respostas que a gente quer. E não aquela busca que a gente faz bem aleatória no Google, assim, e aí encontra aquele monte de coisa que não tem a ver com o que a gente está buscando, né? Isso é comum no nosso dia a dia, mas não pode ser comum na pesquisa científica. Então, o formato PICO vai ajudar tanto a gente identificar quais são os elementos da nossa pergunta de pesquisa. Então, notem, cada um dos componentes da nossa pergunta vão virar posteriormente, talvez nem todos, mas a grande maioria, elementos para a gente colocar nas bases de dados. Então, quais bases vocês estão acostumados aí? O PubMed, a Linux, o Cielo, né? São as bases mais comuns para vocês. Então, pensem que para a gente incluir uma pesquisa científica nessas bases de dados, a gente vai precisar linkar depois quais são esses elementos, quais são esses componentes, né, que eu vou incluir. E aí a gente vai pensar as palavras-chave, os descritores, esse é o segundo momento. Mas para chegar aí, eu preciso que os componentes estejam bem definidos também. Então, vai ajudar tanto nisso, como também, como já falei, a encontrar os conceitos, os sinônimos que a gente está trabalhando. Então, quando eu vou usar uma pergunta PICO? Geralmente, a gente pensa no contexto acadêmico. Então, eu estou fazendo uma revisão de literatura, né? Eu vou fazer uma revisão sistemática, eu vou fazer uma revisão de escopo, e aí eu utilizei a metodologia PICO. Ela pode ser utilizada por pesquisadores, né? Então, quando você está fazendo o seu TCC, você se coloca nesse lugar de pesquisador também. Se vocês forem para o mestrado e para o doutorado, também podem utilizar um tipo de metodologia que utilize a pergunta PICO, mas ela também pode ser utilizada por bibliotecários, por professores, por profissionais de saúde. Tá? Então, quando eu, profissional de saúde, estou aqui me formando, por que eu usaria uma pergunta PICO na assistência clínica? A ideia de formular uma pergunta é que ela responda a uma dúvida clínica que a gente tem, né? Ou, como eu falei de manhã, uma dúvida de gestão, uma dúvida de processo de trabalho. Então, a partir do momento que eu consigo, usualmente, no meu trabalho, formular uma pergunta bem estruturada, vai ser muito mais fácil para encontrar respostas para ela. E essas respostas para perguntas que estão ali quando eu estou à frente do paciente, quando eu estou fazendo o meu processo assistencial, né? Ou relacionadas ao meu processo de trabalho. Então, a partir de agora, eu consigo formular perguntas de uma forma organizada e eu sei onde buscar essas respostas. Eu sei quando eu vou precisar buscar artigos científicos, eu sei quando eu vou precisar buscar protocolos, enfim, guias, e aí eu consigo organizar melhor essa minha estratégia de busca de evidências para a minha prática clínica. Então, ela pode ser utilizada tanto na prática clínica como nesse contexto acadêmico aí das revisões sistemáticas. Ela também pode ser utilizada por pesquisadores para revisões sistemáticas de literatura, como é o caso da indicação do Handbook da Cochrane, que nós estamos utilizando hoje. Foi ver só uma linha?
essencial definir essa estratégia de busca assertiva para que essa pergunta possa ser respondida. Então, essa questão que é claramente formulada, ela guiará o revisor em todo o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver, eu vou falar muitas vezes durante essa apresentação, que uma pergunta que pode ser respondida, ela vai também gerar para a gente uma pesquisa que é assertiva, uma pesquisa que é efetiva. Então, eu vou conseguir realizar um bom trabalho científico já a partir da minha pergunta. Se eu faço uma pergunta que está mal estruturada, ela vai guiar o meu trabalho de formas bem, enfim, não são assertivas, que não são efetivas, né? Eu posso trilhar ali caminhos que não são ideais na minha trajetória acadêmica. Então, eu parto já da pergunta. Então, ela vai permitir, por exemplo, que a gente escolha os estudos, desde a parte da seleção dos estudos, da análise dos estudos, né? Extração dos dados, tudo isso vai ser orientado por essa pergunta bem formulada. Então, obter perguntas que possam beneficiar pacientes e pesquisadores quanto à relevância e precisão. O momento de estruturação da pergunta de pesquisa é o momento de pensar o impacto dessa pergunta na vida ou nas condições de saúde daquela população, daquele paciente. Tá? Então, eu sempre vou pensar em quem vai impactar essa minha pergunta. Ou então, qual é a relevância dessa pergunta para aqueles pesquisadores, para aqueles profissionais de saúde, para quem vai utilizar essa informação posteriormente. É relevante? É relevante para quem? É relevante para você, enquanto estudante, enquanto mestrando, doutorando, que vai obter um certificado ao final, ou é relevante efetivamente para quem vai utilizar isso na prática? Então, eu preciso pensar quem é o usuário final dessa informação, da pesquisa com a qual eu estou trabalhando. Ela também facilita a definição do objetivo, então, a partir do meu objetivo, eu posso formular também a minha pergunta. Então, aqui eu tenho uma via de mão dupla na elaboração do objetivo. E ela ajuda também a encontrar avaliações que respondam à minha pergunta rapidamente. Quando eu utilizo uma pergunta PICO, eu tenho falado das revisões sistemáticas, né? Eu sempre vou utilizar a pergunta PICO em estudos que são clínicos, tá? Então, o contexto é clínico ou a pergunta é mesmo clínica, ela está voltada para questões clínicas. Mas fora do contexto clínico, né, eu não consigo utilizar a pergunta PICO. E aí, para isso, eu tenho outras metodologias. Não adianta eu ficar tentando encaixar a minha pergunta dentro da metodologia PICO se ela não se encaixa. Então, aí tem uma série de outras metodologias de organização de perguntas de pesquisa que podem entrar aí, nessa possibilidade. Então, eu vou descobrir uso a pergunta PICO, né, em estudos de internação, a população associada a uma internação, ou um desfecho, um resultado também relacionado a uma intervenção. Ela é geralmente utilizada em estudos de intervenção, mas vocês vão ver que não só. Tá? Existem outras metodologias de estudo também que podem considerar a pergunta PICO. Mas lembrem sempre que o contexto deve ser clínico, tá? Ou a pergunta deve ser clínica. E para quem não conhece, esses são os componentes da pergunta PICO. Então, é um acrônimo, é uma sigla. Então, nós temos ali o P, o I, o C, o O e o T. O nosso P diz respeito a problema, população ou paciente. Depois, nós temos a intervenção ou exposição. Um comparador, qual é a minha comparação. O desfecho e o tempo ao final. Então, quando eu penso na minha população, eu vou pensar quais são as características dessa população ou desse paciente. Como eu represento esse grupo populacional aqui nessa pergunta. Tá? E aí isso pode ser uma doença, tá? Eu posso definir uma doença, eu posso definir uma condição específica, pode ser também um comportamento de risco, ou, como eu falei, pode ser um grupo populacional específico. Quando eu falo da minha intervenção ou exposição, qual é a intervenção que está sendo considerada para esse grupo populacional. Então, a minha intervenção, ela sempre olha para os meus pacientes, ela sempre olha para o meu P. Tá? É a intervenção relacionada para aquele grupo. Ou ela pode ser uma exposição ao carcinógeno, por exemplo. Pode ser uma intervenção como mudanças de hábitos de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Né? Então, essas são intervenções que eu posso considerar. Comparador também. Então, qual é o controle? Qual é a estratégia alternativa? Então, se a minha intervenção principal é um medicamento, o comparador pode ser um placebo, ou pode ser um outro medicamento, uma outra intervenção. Tá? Então, a minha comparação está sempre olhando para a minha intervenção, uma comparação à minha intervenção principal. Pode ser também ausência de fator de risco. Então, a intervenção principal é um fator de risco específico. E o meu comparador é a ausência daquele fator de risco. Então, sedentários e não sedentários, e assim por diante.
E aí eu tenho desfecho, então quais os desfechos relevantes ou o que está sendo afetado, medido ou melhorado. Tá? O desfecho, eu sempre vou pensar nos desfechos relevantes para aquele grupo populacional ou para aquele paciente específico. Então, agora o desfecho sempre olha para o meu P. E, por último, eu tenho um T aqui. O T é um elemento adicional. Tá? Então, ele diz respeito ao tempo. Vocês sempre vão ver o pico, mas terminando no O. O tempo é o tempo de exposição a um determinado tratamento, por exemplo, o tempo de observação dos pacientes. Então, o tempo que aquela intervenção foi seguida, certo? Como eu comentei antes, existem outros acrônimos. Então, quando vocês veem o S no acrônimo, diz tipo de estudo. Então, às vezes é relevante você incluir o tipo de estudo já na pergunta de pesquisa. E aí você troca o T pelo S, ou então inclui, tá? Existe essa possibilidade também. Antes de continuar, eu tenho uma perguntinha para vocês aqui. Uma pergunta pico. Precisa conter todos os componentes? Então, eu dei 4 componentes ali para vocês, essenciais. Comentei que o T é variável. Os demais componentes, eles precisam estar presentes toda vez que eu vou elaborar uma pergunta pico? E aí? Isso, perfeito. O que ela comentou foi, não, porque às vezes não tem comparador, e aí fica sem a comparação. Então, exatamente. Nem todas as questões clínicas usam todos os componentes de PI. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos só para a gente mostrar. Está escrito em inglês porque é óbvio, só funciona com termos em inglês. Então, é legal também vocês identificarem nas bases de dados qual é o idioma e elaborarem a pergunta de vocês nesses determinados idiomas que vocês vão utilizar. Tá? Então, o primeiro exemplo é: em pacientes idosos com fibrilação atrial, se a dabigatran é mais efetiva que a varfarina na redução de sangramento. Tá? Esse é um estudo bem clássico, uma pergunta bem clássica, e ela contém todos os elementos de pico. Então, note, pacientes idosos com fibrilação atrial é o meu P, é a minha população. Não é nem só pacientes idosos, nem só fibrilação atrial, né? Doença, condição, população, paciente. Então, são os pacientes idosos com essa característica específica. A minha intervenção principal é a dabigatran comparada ao uso da varfarina. E aí, o meu desfecho é a redução de sangramento. Tá? Fica claro? A gente vai falar mais à frente aquela questão da especificidade. Meu exemplo 2 é: se o paracetamol é efetivo para dores de cabeça em criança. Minha população é dores de cabeça em criança. Tá? E a minha intervenção é um medicamento, é o paracetamol. Então, eu só tenho população em intervenção. E o 3 é uma pergunta bem geral, que é se o uso de camisinha é efetivo na prevenção do HIV. Então, aqui eu não tenho nenhuma população definida, né? Ela está oculta, no caso, mas eu tenho uma intervenção, que é o uso de camisinha, e o desfecho, que é a prevenção de HIV. Certo? Então, eu tenho várias possibilidades aqui na composição dessa pergunta de pesquisa. Algumas coisas não podem ficar de fora, mas a gente vai conversar mais à frente. Então, tudo bem. Já entendemos aqui que eu não preciso ter todos os componentes. E agora a pergunta é: a pergunta PIP é utilizada apenas em perguntas de intervenção? Não, né? Já respondi, Africa. Nem sei porque eu estou repetindo aqui. Mas tá bom. Ela não é só utilizada em perguntas de intervenção. Eu comentei com vocês sobre o contexto ser clínico ou a pergunta ser clínica. Né? Então, aqui eu tenho alguns cenários para a pergunta PIP. Então, eu tenho, sim, as perguntas relacionadas à intervenção, diagnóstico, etiologia, por exemplo. Então, de intervenção. Em pacientes com fibrilação atrial não valvar, como uma estratégia de controle de ritmo em comparação a uma estratégia de controle de frequência afetada na morbidade, mortalidade e qualidade de vida. E aqui eu tenho também perguntas de prevenção, prognóstico ou provisão e qualidade de vida. E eu queria ler para vocês a pergunta de prevenção e de qualidade de vida. Então, prevenção. Para mulheres com risco de doença arterial coronariana, a adesão à prática diária de atenção plena de mindfulness atrasa o início e os riscos futuros gerais? Então, vamos lá. Quem é a nossa população? Mulheres com risco de doença arterial coronariana. Né? Qual é a nossa intervenção? Adesão à prática diária de mindfulness, de atenção plena. Essa é a intervenção. E o nosso desfecho é o atraso nos riscos. Tá? A última é de qualidade de vida. Então, como os pacientes com estenose aórtica grave
submetidos à troca valvar aórtica percebem sua qualidade de vida antes do procedimento, 30 dias e 1 ano após o procedimento. Então, o que é agora? Nossa população, pacientes com estenose aórtica grave, a intervenção, eles foram submetidos à troca valvar aórtica. Então, aqui, eu prefiro considerar que, na verdade, a população são os pacientes com estenose aórtica grave que foram submetidos à troca valvar. E aí eu tenho o desfecho, que é a qualidade de vida, a percepção da qualidade de vida, e eu tenho um tempo aqui. Então, não é em qualquer momento, são 30 dias antes da cirurgia, 1 ano após, 30 dias, perdão, antes da cirurgia, 30 dias após e 1 ano após o procedimento. Né? Então, eu tenho aqui o elemento de tempo também para considerar nessa pesquisa, certo? Então, aqui a gente consegue identificar, e daqui para frente eu espero que vocês consigam também tanto elaborar como identificar nas perguntas esses elementos aí que estão compondo as perguntas de vocês. Então, para a composição em si, a gente começa com a formulação da pergunta. E depois a gente vai passar para algumas outras etapas, né, mais 2 etapas, na verdade, para conseguir mesmo elaborar nossa estratégia de pesquisa. Sim, uma pergunta. Se conter os elementos de pico é suficiente para uma pergunta bem estruturada. Vocês acham que agora a gente está ok? A gente já entendeu que eu não preciso conter todos os elementos, só alguns. A gente também já viu ali com alguns exemplos. Então, a partir de agora, é isso que a gente precisa para elaborar uma pergunta. Tá tudo bem? Sim? Não? Não. Então, a gente tem aqui alguns critérios iniciais para formular uma questão de pesquisa. Essa é uma indicação da própria Cochrane, que eles chamam de critério FINER, que é também um acrônimo, mas a ideia é que a gente considere esses critérios antes de formular a nossa pergunta, antes é uma forma de dizer, né? Enquanto a gente está formulando a nossa pergunta. Então, antes da gente iniciar o nosso projeto de pesquisa, antes da gente começar realmente a executar a nossa pesquisa. Então, o que é esses critérios? O que são? Eu vou pensar neles como um checklist. Eu vou identificar se a minha pergunta de pesquisa, ela responde a esses critérios específicos. E esses critérios são os critérios de viabilidade, interesse, inovação, ética e relevância. Então, se a sua pesquisa não atende a alguns desses critérios, você precisa revê-la e reiniciar o processo. Quando ela passar a atendê-los, aí sim você começa a colocar essa pesquisa em prática. Seja ela uma revisão de literatura, seja ela um estudo primário, certo? Então, o que é viabilidade? Viabilidade, a gente está falando mesmo em quantitativo. Né? Você fez uma pergunta que é muito geral, como aquela pergunta sobre o uso da camisinha. Se a gente pegar hoje no PubMed, e aí for lá e colocar as palavras-chave relacionadas àquela pergunta, vocês acham que vai ter muito artigo ou pouco artigo? Se o uso da camisinha é efetivo na prevenção do HIV? Muito. Muito a ponto, tá, é muito, mas a gente consegue analisar os artigos? Ou é muito no nível, é inviável de analisar os artigos? É uma pergunta muito geral e é uma pergunta que já está respondida. Né? Então, esse é um ponto a ser considerado, essa viabilidade no sentido de quantidade de artigos. E aí, por isso que a especificidade é importante. O outro ponto é, existe uma lacuna? Então, talvez ela seja inviável, porque existe uma lacuna na literatura científica. Quando a gente começou a encontrar os casos de Covid-19, quando eles começaram a aparecer, a gente tinha coisas publicadas na literatura científica a respeito de Covid? Não, a gente tinha uma lacuna de conhecimento, né? Isso também exige que gere pesquisas, como foi o que aconteceu. Então, eu não consigo fazer uma revisão se não tem nada publicado a respeito. Então, eu preciso pensar nessa viabilidade também. Lacuna de conhecimento é super legal, né? Pode ser uma oportunidade da gente estudar a respeito daquele tema. Uma pergunta que é muito ampla, depende do objetivo dela, do que a gente está querendo responder com essa pergunta muito ampla. Né? Se vai ser possível, como eu comentei, analisar todos esses artigos, mas é sempre importante entender aí se esse número muito grande de artigos, por exemplo, não diz respeito a uma pergunta que está mal estruturada ou que está mal estruturada mesmo. E aí, por isso que ela gera tantos artigos assim. Eu dou treinamentos de OBD, então dou treinamentos individuais ou em grupo e vem muitos alunos. E aí sejam alunos de graduação, pós-graduação, docentes, pesquisadores, para poder fazer os treinamentos. E daí tem sempre esse receio de, nossa, são muito artigos. Né? É claro, existe a possibilidade daquela pesquisa que dá uma quantidade de artigos muito grande, mas eu sempre recomendo que vocês pensem, a gente vai falar mais isso à frente, mas quais são os seus critérios de inclusão e exclusão, por exemplo?
porque isso também vem para a estratégia de busca. Então, existe um recorte temporal? Existe um tipo de estudo específico? Existem características na população que eu possa colocar aqui na minha estratégia de busca? Então, a gente falou sobre a população. Né? A população podem ser mulheres acima de 60 anos. Tudo isso faz com que a minha busca seja mais assertiva. Não significa que eu vou reduzir os meus resultados, né? Até um nível em que eu fique confortável analisando no meu TCC, no meu mestrado, no meu doutorado. Mas significa que, pelo menos, eu consegui criar uma estratégia ali efetiva para poder encontrar os artigos que tratam daquele tema específico com aquelas características específicas. Tá? Então, a viabilidade não quer dizer que vai ser fácil também analisar os artigos ao final. O interesse, ele está muito relacionado ao pesquisador. Então, eu preciso que as pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa, elas estejam interessadas naquela pergunta. Né? Porque fazer uma pesquisa científica, seja ela revisão ou estudo primário, exige da gente energia, tempo e muitas vezes custo. Né? Nós temos no Brasil vários financiamentos aí de pesquisa, ou tínhamos, né? Vários financiamentos de pesquisa, bolsas de doutorado, bolsas de mestrado. Né? Então, eu tenho um custo envolvido nisso. E aí eu preciso pensar se quem está fazendo aquela pergunta de pesquisa vai estar comprometido em alcançar todos esses critérios e os demais critérios relacionados à ética, enfim, todos os critérios que a gente precisa aí para fazer uma boa pesquisa, pesquisa sem vieses, certo? Então, o interesse, ele é mesmo o interesse do pesquisador ou do grupo de pesquisadores. Se a pesquisa é inovadora, né, então isso é sempre legal, assim, todo pesquisador, todo mundo que entra na pós-graduação quer fazer uma pesquisa que é inovadora, que não foi publicado antes. E aí, dentro dos treinamentos, também sempre que a gente encontra pouquíssimos artigos, é aquela alegria, porque não tem nada publicado sobre o meu tema. Isso pode ser dois resultados. De novo, a gente pode voltar na viabilidade, pode ser uma pergunta mal estruturada que está resultando em poucos artigos, ou então realmente é um assunto inovador. A inovação ela está muito voltada da duplicidade, né? A evitar uma duplicidade de esforços, e aí, de novo, de energia, de custo e etc. Então, quando eu vou trabalhar com uma pesquisa que é inovadora, eu não vou fazer uma pergunta que já foi respondida anteriormente por outros pesquisadores, né? Ou, no máximo, eu vou atualizar uma pesquisa que já foi realizada com aquela mesma pergunta. Mas a ideia mesmo é evitar a duplicidade. E pensando que a gente vai olhar sempre para o nosso P, para a nossa população, para o nosso paciente ou para os nossos profissionais, enfim, eu preciso fazer perguntas que sejam relevantes para esse grupo que vai utilizar. Então, por isso que ela tem que ser inovadora também. Depois eu tenho critérios éticos, e eles são extremamente importantes. E para mim, naquele capítulo do TCC, na dissertação em que a gente coloca lá os critérios éticos, aqui ético está relacionado também ao fato de que essas pesquisas têm implicações políticas. Então, sempre que a gente faz uma pesquisa, ela tem implicação política, pode ter para aquele grupo populacional ou para aquele paciente específico. Então, eu preciso pensar naquele grupo especificamente, e se não vai atingir de uma forma negativa. Né? Então, eu preciso sempre levar isso em consideração, se não tem implicações aí negativas para o meu grupo. E depois eu tenho a questão da relevância, que eu já falei bastante, que é quando a gente pensa em quem vai utilizar essa informação posteriormente. Então, desde o momento de elaboração da minha pergunta, eu vou pensar nos utilizadores dessa informação. Né? Ou como a gente chamou hoje de manhã, os utilizadores do conhecimento aí. Então, se é para o paciente, eu vou formular um trabalho que posteriormente possa ser utilizado pelo paciente. Se é o profissional, se são tomadores de decisão, gestores, quem vai utilizar essa informação depois e se é relevante para esse grupo que vai utilizar essa informação. Tá? Então, eu sempre preciso ter esses critérios em mente e, a partir do momento que eu chequei todos os critérios, a minha pesquisa ela é viável, eu tenho interesse em fazê-la. A questão do interesse, gente, é bastante importante. Vocês estão na graduação? Sim? Não? Vocês estão na pós? Ah, no mestrado? Legal. Então, vocês sabem que muitas vezes a gente chega na pós-graduação e a pergunta de pesquisa que cai para a gente é aquela que interessa do grupo de pesquisa, da orientadora, né? E nem sempre é uma pergunta de pesquisa que te move a ficar ali os 2 anos do mestrado ou os 4 anos do doutorado. O mestrado é um processo de aprendizagem, então tá tudo bem a gente começar nesse formato, né? O doutorado, ele exige muito mais. Tempo, energia, esforço, né? Capacidade mental, estresse, enfim. Então, é importante fazer um trabalho que vocês estejam envolvidos e que sejam interessados naquela pergunta também.
tá? Para fazer um bom trabalho. Se é inovador, se é ético e se é relevante também para quem vocês vão aplicar. Então, como eu falei de manhã, a questão da relevância, eu preciso produzir um trabalho que tenha um objetivo claro, né? Para quem vai utilizar essa informação posteriormente e não um trabalho que é positivo só para mim, que estou elaborando, que vou ganhar um certificado e etc. Aqui, formulação da pergunta de pesquisa, né? A gente tem essa outra referência que eu quis trazer, eu gosto muito desse livro, para quem está começando aí no mundo da prática baseada em evidências, ou da medicina baseada em evidências, quer entender mais sobre os tipos de estudo disponíveis também. Esse livro se chama Como Ler Artigos Científicos, à base da medicina baseada em evidências, é da Tricia Greenhouse, já tem edições mais atuais do que essa que eu coloquei ali, mas essa é a que eu tenho. A Tricia, ela é pesquisadora, ela trabalha com medicina baseada em evidências, foi aluna do David Sackett, que é também enfim, uma referência na medicina baseada em evidências, e ela é docente também para alunos de medicina. Ela traz nesse livro essa referência de formulação da pergunta de pesquisa, não especificamente uma pergunta PIP. Então, só para vocês verem como essa referência se assemelha muito ao próprio método PIP. E aqui ela cita o próprio David Sackett, essa própria referência aí na medicina baseada em evidências. Então, primeiro, algumas informações sobre em que momento a gente elabora essa pergunta, né? No começo do trabalho. A pergunta de pesquisa é o que vai orientar o nosso trabalho. Então, eu falei exaustivamente de manhã sobre não escolher um método antes de elaborar a pergunta de pesquisa. E como a gente deve fazer o contrário. Primeiro, eu elaboro a minha pergunta de pesquisa, depois eu vejo qual método de revisão, por exemplo, ou qual método de estudo primário que vai responder essa pergunta de pesquisa, e não o contrário. Segundo, se a minha pergunta teve alguma alteração por algum motivo, tudo bem, não é o ideal, mas ao final do seu trabalho, essa alteração da pergunta precisa estar muito bem descrita, precisa estar justificada. Tá? Assim como quando a gente está fazendo lá na revisão sistemática, na revisão de literatura, todo o processo de seleção dos artigos, né, para poder encontrar as informações, então seleção, extração dos dados, tudo tem que ficar muito claro, todas as escolhas, né, todos os trajetos que vocês resolveram tomar, eles têm que ficar muito claros. Então, por que você incluiu esse critério de inclusão? Por que esse critério de exclusão? Por que esse artigo especificamente ficou de fora? Então, todas essas etapas têm que estar justificadas. E aqui não é diferente. Então, eu posso modificar no decorrer do trabalho? Pode, mas ao final do trabalho você vai justificar isso muito claramente, né, por que você tomou essa decisão. E depois, como eu comentei, essas orientações da Tricia Greenhouse sobre como elaborar uma pergunta para uma pesquisa de medicina baseada em evidências. Então, primeiro, Sackett fala, né, ela está citando ele. Defina precisamente sobre quem é a questão. Então, vamos perguntar, como eu descreveria um grupo de pacientes semelhante a esse? Tá? A gente vai sempre se colocar nesse lugar. Assim. Então, eu não vou fazer descrições gerais. Eu vou pensar, tá, esse grupo populacional, ele se caracteriza pelo quê? Né? Como eu descrevo esse grupo de pacientes? 2, defina qual manobra terapêutica está sendo considerada e se é necessária uma manobra de comparação. Então, a gente já falou disso, intervenção e comparação, né? A mesma coisa. E o terceiro define o desfecho desejado, ou também os desfechos indesejados. Eu queria perder um pouquinho mais de tempo no desfecho, porque a gente já comentou que ele pode ou não pode estar lá na pergunta em si, né? Eu posso incluí-lo ou não. Mas no trabalho de vocês, é sempre importante considerar aqueles desfechos que são mais relevantes para o paciente. Então, por mais que eles não estejam na pergunta, vocês vão colocar lá na apresentação do trabalho de vocês quais são os desfechos esperados, desejados ou indesejados para aquele paciente, tá? Daqueles que você já conhece. É claro que se durante o trabalho apareceram outros, isso vai aparecer lá na discussão dos resultados, é um outro momento. Mas sabendo anteriormente que existe a possibilidade de desfechos, eu preciso elencá-los ali. Existe também uma classificação dos desfechos em distais ou proximais, ou então os desfechos intermediários, ou seja, sempre pensando aqueles que são mais relevantes para o meu paciente, eu vou pensar aqueles que são mais diretos para acontecer, e são desfechos possivelmente intermediários, ou que são desfechos que estão um pouco mais longe, tá? Não precisa descrever desfechos gerais, são mesmo aqueles mais relevantes e têm um impacto mais próximo ali. Então, se vocês notarem, o que o Sackett está falando lá inicialmente, e a Tricia está
citando aqui nesse trabalho, desse livro dela, é exatamente essa organização da minha pergunta no formato PICO, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Então, mesmo que vocês escolham fazer uma pergunta que não se encaixe exatamente no método PICO, é importante ter esses passos em mente, tá? Então, embasar a partir daí para elaborar a pergunta de vocês. E aí eu sempre falo que se eu pudesse resumir essa apresentação em uma única dica, né, ou orientação para vocês, seria exatamente focar naquele precisamente que ela usa no livro. Então, seja específico, descreva o mais precisamente possível os elementos da pergunta. Perguntas amplas, perguntas abrangentes, elas têm um objetivo, mas se o objetivo de vocês não for fazer uma pergunta geral mesmo, eu quero olhar tudo que é complicado, eu quero fazer uma visão bem geral. Se não for isso, eu preciso caracterizar os meus elementos da pergunta precisamente. Tá? E aqui tem outro exemplo também dela que eu gosto bastante, que é um exercício. Né? Então, eu comentei, ela é médica e ela é docente também para os alunos do curso da medicina. Então, só para vocês entenderem o que é esse precisamente e o impacto que ele tem nos resultados. Seguinte suposição, né? Que se ela for para a sala de aula e ela passar 2 exercícios para os alunos. Primeiro, ela chega e fala, olha, eu quero que vocês escrevam um artigo, escrevam, enfim, um exercício grande aí, sobre pressão arterial elevada, sobre hipertensão. E essa é a atividade. Então, a hipótese dela é que eles sairiam da sala de aula, então vocês sairiam agora, iriam para a biblioteca ou começariam a pesquisar no celular de vocês, voltariam para a sala de aula com páginas e mais páginas sobre hipertensão. Tá? E ela fala que provavelmente eles saberiam até mais do que ela sobre hipertensão. Então, essa é a hipótese 1. Já na segunda hipótese, que é o segundo exercício. Eles voltaram e agora a pergunta é, a dona Maria apresentou tontura com o uso do medicamento para pressão alta, ela quer suspender a medicação, o que vocês aconselhariam a fazer? E aqui a hipótese dela é que eles não saberiam o que fazer, mesmo com as páginas e páginas sobre hipertensão. Né? Porque agora eu tenho um problema real de uma pessoa real e eu preciso entender quais são as consequências para esse paciente específico. Então, a partir do momento que eu trouxe especificidade para a minha pergunta de pesquisa, já não é tão fácil encontrar a resposta, certo? Então, ela também fala aqui da necessidade de converter essa massa de informação, ou seja, todas aquelas informações que estavam nas páginas e páginas sobre hipertensão arterial, em informações que possam responder a essa pergunta específica, a uma necessidade específica que é a necessidade da dona Maria. Então, quando eu contextualizei em termos de paciente, talvez de contexto social, de uma intervenção específica, já não é mais tão simples de encontrar a resposta assim. Então, por isso a gente precisa elaborar bem essa pergunta, porque ela vai ter finalidades diferentes. Né? E eu vou encontrar respostas diferentes também para essa pergunta. Que é pressão arterial, é uma pergunta ampla e tem aí um monte de informação a respeito. Agora, o que eu faço relacionado à adesão ao tratamento de um paciente que apresenta tontura enquanto toma o medicamento e quer abandonar o tratamento, é uma outra pergunta completamente diferente. Né? Vocês concordam comigo? Tá? Então, aqui, só para simplificar um pouco para vocês, o que eu penso quando eu vou pensar cada um dos elementos de pico nessa questão da especificidade. Então, para o problema, por exemplo, eu posso pensar como essa doença ou essa condição é definida. Né? Como eu caracterizo, como eu defino essa doença ou essa condição. Quais as características mais importantes que descrevem essas pessoas ou esses pacientes? Existem fatores demográficos relevantes? Idade, sexo, etnia, status educacional, presença de condição específica. Qual é o ambiente em que ela está inserida? Extremamente importante, né? É um meio rural? É um meio urbano? Onde que esse paciente está inserido? Ele está na atenção primária? Ele está no hospital? Né? Ou então até mesmo de onde ele veio? Enfim. Então, se é um hospital, se é comunidade, se é uma casa de repouso, se é uma instituição de cuidados crônicos, tudo isso impacta na minha pergunta e nos meus resultados. Quem deve fazer o diagnóstico? Então, às vezes a gente está falando de um tratamento, de um diagnóstico, por que ele é feito? Né? Quem pode realizar essa determinada intervenção? Aí eu estou falando da intervenção X realizada especificamente por enfermeiros, tá legal? E cortei no grupo de enfermeiros aqui. Existem outros tipos de pessoas que deveriam ser incluídas na revisão.
e como os estudos envolvendo apenas um subconjunto de participantes serão tratados. Tá? Então, se eu faço um recorte muito grande, como que eu vou trabalhar com esse subgrupo tão específico? Então, esse é o olhar que eu posso ter para poder determinar a minha população. E eu trouxe aqui, eu sempre compartilho com vocês a apresentação, então vocês podem ler também os demais relacionados à intervenção e ao desfecho. Mas intervenção, quais são as intervenções experimentais e de controle, né, que estão voltadas? Se a intervenção tem variações, então a dose, a intensidade, o modo de entrega, a frequência de entrega, enfim, várias questões aqui relacionadas à intervenção. Tá? Então, vocês podem buscar também essas referências de o que vocês precisam entender de cada um dos componentes de pico para poder elaborar o componente. E os desfechos, eu trouxe aquelas questões, aqui tem uma outra referência, então ele usa resultados principais ou primários, desfechos secundários. Então, resultados principais, resultados primários e resultados secundários aqui. Tá? Então, eu também posso pensar nos resultados relevantes para todos os tomadores de decisão, como eu comentei antes. Certo? Então, aqui você também tem algumas informações relacionadas a isso. E agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos para vocês entenderem como colocar em prática essa questão da especificidade. Então, eu disse o tempo todo que aquela questão sobre o HIV, né, o uso de camisinha é efetivo para a prevenção de HIV, a gente já determinou que ela é uma pergunta muito ampla e, nesse momento, inviável de ser respondida. Também não é relevante, porque ela já foi respondida e muito bem respondida, né? Então, aqui, se a gente fosse trabalhar um pouco melhor essa pergunta. Eu tenho o exemplo 4, que é: quais intervenções reduzem inequidades sociais em saúde em pessoas com HIV? Tá? Então, agora eu estou falando de uma intervenção específica. Estou identificando, na verdade, quais são as intervenções que reduzem inequidades sociais de saúde. Então, eu tenho um desfecho e eu tenho um grupo populacional que está melhor descrito aqui, que é a população com HIV. Né? Depois, eu tenho o exemplo 5. Então, já não tenho mais aquele grupo populacional oculto lá da pergunta. O exemplo 5 é: em mulheres com HIV, tá? Então, minha população já mudou, são mulheres com HIV. Se intervenções baseadas por pares, um tipo específico de intervenção, reduz inequidades sociais de saúde. Então, agora melhorou um pouquinho mais, né? E aí, vamos ver o nosso exemplo 7. Então, esse não tem a ver com o HIV, mas é um exemplo que eu gosto bastante, que é: se o telemonitoramento da pressão arterial, então, uma intervenção muito específica, né? O telemonitoramento da pressão arterial em pacientes negros com hipertensão que vivem no contexto urbano. Olha como essa população está bem caracterizada. Eu tenho o meu contexto social, eu tenho raça e etnia, e eu tenho uma doença, uma condição que é a hipertensão. Então, o meu grupo está bem caracterizado. Então, esse é o meu P. Se essa intervenção, se esse telemonitoramento da pressão arterial melhora o controle da pressão arterial, nosso desfecho, no período de 6 meses desde o início do tratamento. Então, eu tenho tempo, mas isso aqui também estou falando sobre minha população. Minha população que está tomando medicamento. Né? Não é qualquer paciente com hipertensão, é um paciente que iniciou o tratamento e que está ali já há 6 meses fazendo um acompanhamento. Fica claro, gente, a necessidade de... Né? Então, se eu procurar nas bases de dados telemonitoramento, aí eu coloco lá telesaúde, telemedicina, né? Vou usando várias palavras-chave relacionadas. E eu falo hipertensão, controle da pressão arterial. Eu posso ter uma sequência muito grande de resultados. Enquanto quando eu começo a tornar a minha pergunta específica, eu vou conseguir responder. Então, inicialmente, quando eu falei uma pergunta que possa ser respondida, uma pergunta que seja específica, é exatamente isso. A gente olhar os nossos resultados, sejam eles 100 ou 500, e conseguir identificar que o título, o resumo, eles tratam da nossa questão. Né? Esse fugiu um pouco, ele vai ser excluído do meu estudo, tudo bem. Mas não veio aquele montante de artigos que não tem nada a ver com a nossa pesquisa. Porque eu consegui tanto fazer uma pergunta específica e isso vai resultar depois na minha estratégia de busca. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Baseado na vai Isso é onde a gente vai entrar agora, tá bom? Então, terminamos a nossa pergunta de pesquisa, certo? Ela está bem estruturada, ela contém os elementos de pico ali que eu determinei e ela está bem específica. Então,
agora a gente vai escolher as bases de dados e depois de escolher as bases de dados, estruturar a estratégia de busca. A escolha das bases de dados, eu comentei um pouco de manhã, e é sempre importante revisar, ela está relacionada à nossa estratégia, né? Então, por que eu vou escolher as bases antes? Primeiro que eu preciso sempre identificar quais são as bases de dados que respondem à minha pergunta de pesquisa. Então, lembrando que as bases, às vezes, têm objetivos diferentes. Eu tenho base só de ensaio clínico randomizado, eu tenho base só de revisão sistemática. Então, eu vou escolher aquelas que respondem à minha pergunta especificamente. Dependendo da minha metodologia, eu também vou precisar ou esgotar a literatura, no sentido de buscar exaustivamente na literatura científica, ou então eu posso determinar um grupo menor de bases de dados para poder buscar. Por que eu escolho as bases de dados, além disso, né? O que eu preciso encontrar? A partir do momento que eu selecionei as bases, eu vou precisar aprender a realizar a busca em cada uma delas. Então, cada base de dados tem um trajeto diferente na busca por informação. Elas têm funções diferentes, têm botões diferentes, né? Eu dei de manhã o exemplo do Android e do iPhone. Você escolhe um, ele tem determinadas funções, botões diferentes, né? A gente se movimenta nele de uma forma diferente. A base de dados não é diferente disso. Eu vou precisar, você quer dizer que eu vou fazer o curso da OVD, depois eu vou fazer o da Embase, depois eu vou ter que sair correndo atrás de todos esses cursos. Sim, vocês vão ter que aprender tutorial na internet, procurar a biblioteca, mas vocês precisam aprender a buscar, tá? Em cada um deles. A gente falou de manhã sobre as revisões, e aí nas revisões a gente precisa de uma busca por pares, né? Dentro das bases de dados. Uma dessas pessoas pode ser o bibliotecário, mas vocês também precisam saber. Então, vocês vão precisar aprender a utilizar cada uma das bases que vocês elencaram ali para fazer a pesquisa de vocês. Então, quem quiser incluir OVD de órgãos, como a gente chama, que são as revistas, ou OVD Medline, vai precisar fazer os treinamentos, ou gestão online, os treinamentos comigo, para poder realizar a pesquisa depois. Então, esse é um ponto importante. Também é um ponto importante porque, assim como ela tem funções gerais, elas também vão ter filtros distintos. Então, tudo isso vai impactar na sua pergunta de pesquisa, né? Na sua estratégia de busca, perdão. Então, se uma delas tem um filtro para mulheres, ou para grupo etário, eu vou poder utilizar isso como filtro. A outra não tem, eu vou precisar incluir como palavra-chave. Então, já muda a minha estratégia, né? Eu tenho novas palavras-chave, novos descritores que eu preciso incluir, tá? Então, vocês vão precisar estudar cada uma das bases para poder organizar a estratégia de busca. E aí, então, selecionamos, fizemos os cursos, já sabemos ali o que a gente vai incluir na nossa estratégia, agora a gente vai identificar as palavras-chave para a pergunta de pesquisa. E elaborar uma pergunta que é bem estruturada vai ajudar muito nesse processo, né? Como eu comentei antes. Então, a gente também vai identificar aí as necessidades de limites, né? Então, quando eu penso nas palavras-chave, eu vou olhar, vou pular para o próximo slide, fica mais fácil. Esse é um formulário de pesquisa estruturada que a gente tem na OVD. E aí, eu posso enviar para vocês depois, tá? Em Word, para vocês utilizarem. Eu sempre encaminho também no final dos treinamentos. É só uma forma de organização. Tem gente que faz à mão, tem gente que faz no Excel. Eu sugiro a utilização dele. Então, como ele está organizado ali? O que eu vou mandar para vocês está em português, tá? Essa foto está em inglês. Mas, inicialmente, a gente olha para a nossa pergunta de pesquisa e vai olhar para os aspectos principais. Os aspectos principais podem também ser um elemento da pergunta PIN. Então, eu vou pensar que meu aspecto principal é telemonitoramento da pressão arterial. E aí eu vou começar a pensar quais são as palavras-chave, os sinônimos, os conceitos, ou quais são os descritores do vocabulário controlado para esse aspecto principal. E o segundo aspecto são população negra que vive num contexto urbano. Então, notem, o que eu defino como aspecto não necessariamente são um único conjunto de palavras-chave. Né? O meu aspecto é a minha característica. E aí eu vou começar a levantar várias palavras-chave para cada um dos meus aspectos de busca. A questão do descritor, eu não sei se vocês sabem, mas tem bases de dados que têm descritor de vocabulário controlado e tem outras que não têm. Vocabulário controlado, né, o vocabulário padrão, os descritores, eles são, o MED, por exemplo, o Medical Subject Headings na Medline, ou o M3 na Embase, eles são o que a gente chama de dicionário de sinônimos. Tá? Então, é uma forma de padronização. E aí eu sempre gosto do exemplo da própria Diabetes Mellitus. Eu tenho lá
Um autor chamando isso de diabetes mellitus tipo 2, o artigo inteiro escrevendo dessa forma. O segundo autor resolveu chamar o primeiro parágrafo de diabetes mellitus tipo 2 e depois usar a sigla em todo o artigo. E o terceiro resolveu escrever diabetes mellitus insulina independente, ora ele escreve assim, ora ele escreve a sigla. Então, se eu tenho várias formas de falar, eu preciso padronizar. E aí eu padronizo que a forma de chamar isso na literatura médica é Type 2 Diabetes mellitus. Quais são os sinônimos, quais são as palavras-chave, todos esses outros são apresentados. A mesma coisa para a COVID, é uma lista inteira, né, de palavras-chave ali. Mas o meu descritor é COVID-19, só isso. Bom, então, por isso a padronização. Quando eu seleciono as bases de dados, eu vou identificar também se aquela base de dados tem um descritor ou não, se ela tem um vocabulário controlado ou não. Se ela tiver, eu preciso considerar. Então, esse exercício aqui, ele traz na terceira linha a linha do MED. Então, se a minha busca for em Medline, ou em PubMed, se vocês quiserem buscar na Ovid, vocês vão precisar também preencher a terceira linha, que são os descritores dentro do MED. Tá? Então, a gente começa a organizar a nossa estratégia a partir dos aspectos principais ali que foram levantados. Existe uma outra forma de organização que eu gosto bastante, que é hierarquizar. Então, hierarquizar é pensar quais são os elementos mais relevantes dentro da sua busca. Eu sempre gosto de começar, tá? Vou começar por hipertensão, e aí depois eu vou para a população negra, depois eu vou para o ambiente urbano, e assim a gente vai buscando dentro de hipertensão, né, no contexto das publicações de hipertensão, o que eu quero? Eu quero as intervenções de telemonitoramento, e assim por diante. Também é uma forma de se organizar mentalmente para a busca de artigos. Aqui passando no aspecto 1, 2, 3 e 4. Tá? A última linha, que é a linha pequenininha, os limites para os aspectos dizem respeito ao slide anterior. Então, eu também vou definir nessa etapa quais são os meus limites. Então, se existe uma determinação temporal aqui para ser incluída, se existe um grupo etário específico, quais são os idiomas que vocês vão considerar. A questão do idioma é bastante interessante. Uma revisão sistemática, por exemplo, o ideal seria não limitar a idioma, mas vocês podem limitar os idiomas, ou então vocês podem considerar também aqueles idiomas que vocês podem traduzir, sempre considerando que quando for traduzir, a tradução tem que ser suficientemente compreensível para você, tanto em linguagem como também em questão de contexto mesmo. Então, se ela for tirada de contexto, a tradução é muito... Você não consegue compreender o contexto inicial daquela tradução, você não pode considerá-la. Então, eu vou incluir o italiano e aí eu jogo no tradutor. Essa tradução também precisa ser analisada. Né? E se você não consegue compreender o contexto inicial, você precisa descartar. Então, tudo bem, eu falo inglês, espanhol, eu vou conseguir ler esses artigos e eu vou incluir aqui o francês, porque no Google a tradução está boa, aí eu consigo considerar. Já não vou incluir chinês, já não vou incluir os artigos em russo, porque mesmo no tradutor, isso é tirado completamente de contexto e eu não estou compreendendo o que esses artigos querem dizer. Tá? Então, a questão da tradução é essa também, e da inclusão de idiomas. E os tipos de estudo também são importantes, né? Quando a gente pensa numa revisão, por exemplo, quais tipos de estudo estão sendo considerados. Isso eu posso usar a partir de filtros dentro da base de dados, ou então como palavras-chave também, como eu comentei antes. Se a base tem como filtro, eu seleciono lá os tipos de estudo. Revisão, observacional, clinical trial e assim por diante. Se não tiver, eu vou ter que fazer aquele levantamento de sinônimos, palavras-chave. Então, se não tiver, ele vira um aspecto dentro da minha busca, tá, gente? Então, tudo que não tem como elemento lá, como função, vai virar depois um aspecto aqui, certo? Aqui são algumas daquelas funções que eu comentei com vocês, tá? Então, algumas daquelas ferramentas automáticas em que você coloca. Eu vou encaminhar para vocês a apresentação, aí vocês conseguem clicar no link ali para poder acessar, tá bom? Mas a ideia desses Search Builders, como é o nosso da Ovid, deixa eu tentar, eu acho que como vocês estão sem acesso à Ovid, eu não vou conseguir. É só para mostrar para vocês.
Ó, aqui eu não vou conseguir entrar só, porque vocês não têm acesso ao áudio no momento, mas é essa ideia que eu vou incluindo cada um dos elementos, selecionando, e aí depois eu faço a minha pesquisa aqui embaixo. Lanço a minha pesquisa, né? Então, isso vai me direcionar para a própria Orbit, para vocês verem o resultado por lá. Então, existem algumas dessas plataformas automáticas aí de busca. Nossa, esse resultado foi bom. Vai continuar preenchendo aqui, a gente vai colocando quais são as palavras-chave, você fazendo algumas seleções para poder colocar. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Não? Eu vou colocar só a avaliação aqui na última página. Como eu falei, precisam ser certificados e a avaliação, certificado está condicionado à avaliação, essa avaliação da biblioteca, tá? Tem que fazer a avaliação para poder ser certificado.